e uma experiência muito forte com a morte. Eu fui visitar uma pessoa no hospital, o irmão Vitor, esposo da irmã Terezinha, pai do Osmar. Ele estava doente e enfermo, e ele estava no hospital internado, e eu fui naquele dia visitá-lo. E por um instante a filha dele estava lá, e ela saiu e eu fiquei sozinho. E do lado do leito dele tinha um homem. E aquela hora tinha acabado de sair algumas visitas dali, do leito daquele homem, e ele tinha ficado sozinho também. Eu fiquei sozinho ali no meio daqueles doentes. E aquele homem começou a repulsar, e eu, assim, na hora, eu fui impulsionado a querer orar por aquela pessoa, por aquele homem que ali estava. E eu percebi que aquele homem estava agonizando pela morte, para a morte. E então eu peguei, impulsivo, fui, comecei a orar e coloquei a mão na cabeça desse homem. Quando eu coloquei a mão na cabeça dele, o corpo dele, a cabeça dele estava gelada, ele tinha acabado de morrer. E ali é uma coisa interessante, a morte, ela sempre chamou a atenção de todas as pessoas, porque na verdade Deus não criou o homem para morrer. Por isso nós lutamos para a vida. Deus criou o homem para viver eternamente. E assim o é. Porém, por conta do pecado, a morte se instalou, a morte física, que representa também a morte espiritual, que é morte nada mais é do que a separação, ela representa a separação. Mas ela é algo que intriga muito. E é um tema, querido, que assim mexe muito com todas as pessoas, inclusive conosco. Mas em todas as religiões, né, tantas coisas, tem as teorias para a morte. Tem várias teorias para a morte. E é um tema assim muito intrigante mesmo, porque é algo assim incrível. E a grande pergunta é, hoje para nós, para iniciarmos essa meditação, qual é o seu destino após a sua vida? Que destino você está dando para a sua vida após a morte? Qual é o nosso destino? Então, ir para o céu não depende de porque aqui, este jovem, ele chegou até o Senhor Jesus e disse assim, Senhor, o que é que eu preciso de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus ali tem um questionamento, ele chama de bom, não é? E ali Jesus já identifica naquele jovem algo que ele deveria fazer, porque o Senhor sempre sabe de todas as coisas, inclusive sabia a prática dele religiosa, sabia, não é? Mas Jesus, ele neste momento pega e confronta ele e diz assim, olha, você deve fazer o quê? Você deve cumprir com os mandamentos. E ele então disse, quais os mandamentos? Quais? E aí Jesus falou de coisas que em relação humana, nada com o céu. Relação humana, porque ele falou assim, olha, você tem que honrar seu pai e sua mãe, você tem que amar seu próximo, né? Então, se alguém não desenvolve esta relação de comunhão com Deus, com certeza não vai no céu com Cristo, ou não vai para o céu com Cristo. Se vir a igreja é um peso, se você vem e faz alguma coisa no reino de Deus, isso é um incômodo, não é? Então, se você acha que você pode caminhar sozinho, independente,
independente daquilo que Deus quer, daquilo que Deus te conduz, daquilo que Deus tem para nossas vidas na palavra de Deus, então nós não vamos para o céu. Porque o céu depende de uma relação íntima com Deus. A nossa conduta, o céu é uma continuação da nossa relação aqui na terra. Quem está entendendo, diz amém. Então, se você tem uma relação aqui na terra, com aquilo que tem parâmetro, qual é o parâmetro para a sua vida? É Jesus, é a palavra de Deus, é aquilo que Deus tem para a sua vida, ou é as suas próprias, você mesmo, seus desejos, as suas vontades? Qual é o parâmetro para a sua vida? Se o parâmetro, se você, porque eu vejo assim, às vezes as pessoas, né, faz de tudo para outra vir, para outra participar, e você tem que, né, mas aquela pessoa, aquilo na verdade, aquele parâmetro, e aí a pessoa está totalmente indiferente com as coisas de Deus, está totalmente indiferente com Jesus. Jesus é um bobão para ele, Jesus não é nada para ele, para ela ou para ele, né? Não é nada. Então, uma pessoa como essa, ele não pode morar no céu, porque o céu não vai ter graça. O céu não vai ter graça para essa pessoa. Porque se o céu é um lugar de relações, e o relacionamento com Deus é um relacionamento de amor, é um relacionamento de perdão, é um relacionamento de bondade, de abraços, de estar, não é? De relação com o necessitado, de perdão, de liberar perdão, de pedir perdão. Se é um relacionamento como esse, e nós não queremos isso para nós aqui, então nós não estamos nos conduzindo para lá. Nosso relacionamento com Deus, o céu verdadeiramente é um lugar de se relacionar com Deus, é um lugar de estar com Deus, não é um lugar de peso, não é um lugar, se você vem e se você tem um relacionamento com Deus, é um peso isso para você, é um peso a igreja, é um peso isso, é um peso aquilo, então o seu relacionamento está errado, você não está se conduzindo para o céu, pelo contrário, o relacionamento com Deus é o relacionamento de Salmo 122, queridos. Alegrei-me quando me disseram, vamos para a casa do Senhor. É o salmista dizendo assim, vale mais um dia na porta dos seus atos, do que um ano, 1000 anos longe. Na casa do meu pai até os pardais acharam guarida para a sua morada. E a minha alma anseia, deseja. Isso é o relacionamento de céu, isso é a conduta nossa, que nós temos, que nos conduz para junto de Cristo. Então o reino de Deus é um reino de relações. É um reino de relações. Então, tem um conto, né? Um conto que diz assim sobre dois irmãos gêmeos. E esses dois irmãos, os dois foram criados da mesma forma, mas um foi para a igreja, e ele gostava da igreja, amava estar com os irmãos, amava a obra de Deus. E o outro foi para o mundo, por algum motivo eles se distanciaram, e o outro foi para o mundo e gostava da balada, gostava das drogas, gostava da mulherada, gostava da cachaça. E ele vivia assim, pautado nisto. E eles, um dia na faculdade, eles programaram um passeio de barco. E alguém programou um passeio de barco e dividiu, separou quem era cristão e quem não era, né? O barco daqueles que eram cristãos e o barco daqueles que não eram. E eles pararam em um determinado porto, e aí então, na correria de manhã, eles meio que dormindo, o cristão entrou no barco que era da balada, sem perceber ele entrou, e eles iam seguir viagem, e o outro entrou no barco que era o barco dos cristãos. E aí eles passaram o dia todo fora. Quando voltaram, aí perguntaram
para aquele rapaz que era cristão. Ele falou assim: e aí, o que você achou de passar um dia aí nesse barco e tal? Disse: meu, se existe inferno, o inferno é dentro desse barco. Porque ali eles bebiam, eles farravam, e foi o dia inteiro naquela farra, naquela coisa toda. E o outro, quando foram perguntar para o outro, que entrou no barco dos cristãos, ele falou assim: vem cá, o que você acha? O que você achou de ter entrado no barco dos cristãos? Ele falou assim: aí é um inferno. Porque, meu, como é que pode aguentar tanta chatice, ler Bíblia, cantar e tal? Porque lá eles fizeram, né, uma reunião e cantaram e louvaram e liam Bíblia. Eu falei assim: meu, como é que pode viver dessa forma? Então, o que eu falo, o que eu estou dizendo é o seguinte: que se a pessoa não tem um relacionamento, uma relação com Deus nessa terra, né, ele não vai se sentir bem no céu. Por isso, o lugar dele não é no céu com Cristo. Porque Deus é um Deus de relações. Deus é um Deus de amor. Deus é um Deus que nos chama para ter relacionamento e comunhão. Deus é um Deus de santidade. Deus é um Deus que exige santidade de nós, para nós